Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Romanos, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 12 ao 17 e lemos assim. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo está escrevendo aos Romanos essa carta, explicando para eles a posição deles, a verdadeira posição deles em Cristo. E eu quero falar com você justamente sobre isso, porque muitas vezes nós conhecemos a Cristo, servimos a Cristo, mas não estamos certos 100% da nossa posição, de quem nós somos exatamente depois de recebermos Jesus. Nós entendemos que somos servos de Deus e assim somos. Paulo, nas cartas, ele se apresenta como servos de Deus, como servo de Deus. Mas aqui ele está explicando que nós estamos, além de servos. Nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos sempre prontos, dispostos, quanto servos, a fazer a vontade do Senhor. Mas nessa carta aos Romanos, ele está dizendo, vocês são mais do que servos, vocês são filhos. E eu quero dizer para você que você é mais do que servo. Você é filho. Desculpa. Você é filho. E muitas vezes, quem sabe você está nessa agonia de vida, servindo ao Senhor, mas uma certa agonia, porque você não entendeu ainda a sua real posição em Cristo. Porque isso tem uma diferença muito grande. Quando você é servo, você faz tudo como servo. Você ama o Senhor, o servo, ele gosta. Estou falando daquele servo que é bem tratado pelo Senhor, que é o nosso caso. O servo, ele bem tratado pelo Senhor, ele faz todas as coisas. Ele vai lá, ele planta, ele colhe, ou limpa a casa, ou cuida do gado, enfim. Seja lá qual for aquilo para qual ele foi colocado ali para ser servo, ele vai fazer com excelência, mas ele sabe que nada daquilo é dele, que em algum momento ele pode ser substituído por outro servo. Não sei, de repente ele envelhece, de repente os serviços dele já não agrada mais o seu Senhor e ele quer um outro servo que faça melhor. Então em algum momento ele pode ser substituído. Então ele faz por gratidão, ele faz pelo salário, ele faz porque ele tem medo de ficar desempregado, por algum motivo ele faz bem, mas em todo tempo ele está ciente que ele é servo. Mas Paulo está dizendo aqui, vocês não precisam mais andar neste temor, nessa escravidão da carne. Quando vocês eram servos do pecado, escravos do pecado, melhor, vocês faziam as coisas pecaminosas
com medo, tem sempre o medo. Quem vive em pecado tem sempre algum medo. As pessoas que vivem no mundo, que vivem em pecado, elas muitas vezes elas já nem querem mais fazer aquilo. Quantas pessoas a gente que evangeliza encontra que estão lutando para sair daquela vida pecaminosa, seja ela qual for, e ela fala, eu quero sair, mas eu não consigo. Porque ela é escrava do pecado, ela já não quer mais fazer aquilo, mas ela faz, ela tem que fazer, porque o Senhor dela é o pecado. E Paulo está dizendo aqui, vocês não precisam mais andar nesse temor do pecado. Vocês não precisam, não têm obrigação mais de servir a carne, porque agora vocês são novas criaturas em Cristo. O Senhor de vocês não é mais o pecado. Agora está em Cristo, vocês receberam o Espírito, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Então agora vocês são filhos. Eu estou falando para você que está nesse impasse aí, né? Quem sabe até numa perturbação, numa crise existencial. Dentro da casa do Senhor, em crise existencial. Quem eu sou? O tempo todo se sentindo servo, com medo de que em algum momento isso acabe. Não. Assim como Paulo escreveu essa carta aos Romanos e diz, saibam vocês que vocês receberam o espírito de adoção, que vocês foram adotados, agora vocês são filhos, agora vocês são herdeiros. E aí é a diferença do filho para o servo. O filho, ele faz as coisas para o pai, que é a mesma coisa que está fazendo para ele. Tudo é dele. Quando o pai se for, o filho herda todas as coisas. E nós temos uma diferença muito grande, porque o nosso pai, ele nunca se vai. Então sempre nós teremos o nosso pai junto conosco. Nós fazemos, você pode fazer as suas coisas tranquilamente, viva como filho, cuide das coisas do pai, porque você é herdeiro, nós somos herdeiros. O herdeiro aqui na terra, ele vai herdar os bens do pai, se o pai tiver algum. Mas mesmo que não tiver nenhum bem, ou tendo algum bem, além dos bens, ele vai herdar o caráter, ele vai herdar o modo de vida do pai, vai herdar várias coisas. E em Cristo, nós herdamos todas as coisas, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então tudo aquilo que Cristo conquistou quando ele morreu na cruz do Calvário, todas as bênçãos, nós também herdamos. Herdamos também os perrengues que Cristo, na sua morte, porque nós sabemos que a nossa vida todos os dias aqui na terra é de luta, é de desafios, assim como foi para Jesus. Nós herdamos também isso. Mas assim como Jesus cuidou das coisas do Pai, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo as afrontas, ele cuidou das coisas do Pai como filho, não como servo. Porque o servo, quando ele começa a sofrer afrontas, numa empresa, se o funcionário começa a sofrer perseguições, ele não tem interesse de se dispor para defender as coisas do patrão, porque não é dele, é do patrão. Se tiver um assalto, ele vai falar, leva tudo, preserva a minha vida, porque ele é só um funcionário. Mas o filho não. O filho, mesmo sofrendo as afrontas, mesmo sofrendo perseguições, ele continua lutando, porque é dele, ele tem interesse. Então saiba você que você não é só servo, você é herdeiro, você é filho. Ele diz, ora, se somos filhos, também somos herdeiros. O filho, ele cuida da sua herança. Então não continue se comportando apenas como servo. Isso aqui vai passar. Uma hora isso aqui vai acabar. Eu não tenho nada a ver com isso não, isso não vai acabar. Porque encerrando a nossa vida aqui, nós herdamos a vida eterna com Cristo. Nós herdamos a vida eterna para passarmos juntamente com Cristo
Você não é só um servo. Não fique se comportando só como um servo. Como se tudo fosse passageiro, não. Mas se comporte como filho, porque tudo é eterno. Tudo é eterno. Você vai herdar. Ele, no versículo 17 final, ele diz assim, porque também com ele seremos glorificados. Então, todos os direitos de filho que Cristo recebeu, nós também receberemos. Eu quero deixar essa mensagem para você que tem se comportado como servo, que quem sabe está numa crise aí existencial. Quem sabe você perdeu até o interesse pelas coisas do Senhor, porque só serve. Não perca. Você é filho, você é herdeiro, herdeira. Tudo que você está cuidando é seu. Então, cuide, viva o hoje como herdeiro. Eu nunca vi nenhum herdeiro ficar de cabeça baixa. Nossa, vou herdar milhões. Tô triste. Sou herdeiro. Você é herdeiro das coisas que Cristo conquistou na cruz. O Senhor não te trata só como servo, mas Ele te trata como filho. Como filho, você não é igual às outras pessoas que estão no mundo, que só citam o nome de Jesus, que usa uma camiseta com o nome de Jesus, que tem um colante no seu carro com alguma frase, com um versículo bíblico. Não, você não faz parte desse grupo. Você faz parte do grupo dos filhos, daqueles que moram dentro da casa, não daqueles que passam pelo lado de fora e olha pela janela os que estão lá dentro. Não, você é daqueles que estão lá dentro. Então não fique se sentindo inferior, não viva nesse seu estado de inferioridade, mas viva na superioridade de herdeiro, de filho, de co-herdeiro com Cristo, de conquistar, de ter recebido os mesmos direitos, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Dê um pulo, dê um salto desse lugar onde você está e vem para dentro de casa, o lugar onde estão os filhos. Onde mais que a sua cabeça baixa. Filho, você não faz mais como servo, mas sim como filho. Eu estou sendo redundante, estou repetindo, para que você seja ministrado com essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.